E aí, amantes da edição, como vocês estão? Aqui é a Eve. Bom, gente, voltei, né? Depois de uma semana sem vídeo. Na semana passada eu postei na aba discussão aqui no canal, não sei se alguém chegou a ver, mas eu justifiquei o porquê não teve vídeo, tá? Nós estamos passando por processo de renovação de pacotes de ensaio. E quem é fotógrafo sabe que isso dá muito trabalho, então na semana passada eu me dediquei a isso. Mas hoje, né, essa semana, para compensar a falta de vídeo na semana passada, que eu fiquei devendo para vocês, né? Essa semana, para compensar, vai sair um vídeo hoje, que é esse, né, no caso. E na sexta-feira também vai sair outro vídeo às 8 horas da noite. E essa semana nós vamos ter 2 vídeos com aquelas dicas de minuto, que são rapidinhas, fáceis de aprender, práticas e que fazem uma diferença muito grande no nosso processo de trabalho, tá bom? E para começar, essa semana então, eu vou compartilhar com vocês 2 maneiras diferentes para a gente fazer aquele efeito de glow, aquele efeito de brilho no olho, para destacar bem o olho, né, da modelo, da pessoa que a gente está fotografando. Então vão ser 2 maneiras diferentes que eu vou estar compartilhando com vocês como eu faço lá no Photoshop. Bora pro vídeo? Bom, gente, já estou com a minha imagem abertinha aqui e antes de fazer qualquer alteração, sempre duplicar a camada, tá? Então, Ctrl J, a gente vai estar duplicando a nossa camada que a gente vai estar trabalhando. Vou dar um zoom aqui para a gente ver mais de pertinho o nosso efeito. E para começar, então, a primeira maneira que a gente pode estar fazendo esse efeito de maior brilho no olho, destacando, né, as áreas centrais aqui de brilho do olho, é com o ajuste de curvas, tá bom? Super simples. Então, nós vamos em Ajustes, Curvas, e a gente vai criar um único ponto central. O que eu quero que vocês tenham em mente é o seguinte, apenas prestem atenção no brilho que vai ter aqui no olho, tá? Ignorem o efeito da curva em todo o restante da imagem, porque a gente só vai revelar depois esse efeito aqui, tá? Depois que a gente criou, então, o ponto central da nossa curva, nós vamos subir até onde a gente acha, né, que é o efeito legal para o olho, o brilho máximo que a gente quer dar para esse efeito no olho, tá? Então, eu vou subir mais ou menos aqui. Esse brilho já é o suficiente para mim, né? É a área que eu vou revelar. E depois disso, depois de fazer ajustar a curva, eu vou clicar em Ctrl I para inverter a máscara, tá bom? Eu vou esconder ela. Depois de esconder a máscara, né, inverter, eu vou pegar o pincel, selecionar o pincel, tecla de atalho B. Vou selecionar na cor branca, porque eu quero agora revelar o efeito, então é a cor contrária da máscara. Opacidade em 100%. E eu vou estar revelando esse efeito de brilho apenas nas áreas que eu quero. No meu caso, eu quero revelar mais nessa área, aqui no centro do olho, tá? Faço um em um olho e agora em outro. Para mim já é o suficiente. E aqui em cima eu acabei revelando um pouquinho mais do que eu queria. Eu não gosto de revelar tanto brilho aqui, porque tem a sombra, né, da pálpebra. Então eu vou novamente selecionar o pincel na cor preta para esconder o efeito aqui, tá bom? Passar só rapidinho assim. E pronto! A primeira maneira da gente fazer o efeito desse destaque no olho tá prontinha. E aí, no caso, né, esse é o antes, esse é o depois. E a gente pode escolher agora, né, se a gente vai querer deixar ele mais forte, mais fraco, o efeito, né, trabalhando na opacidade da camada de curvas, tá bom? Então, eu vou deixar mais ou menos o meu em 70%, que já é o suficiente para mim. Antes e depois. Antes e depois. Primeira maneira de fazer o efeito prontinho. A segunda maneira que a gente tem para fazer é trabalhando com uma camada de sobreposição. Então, deixa eu só tirar aqui a visibilidade. O que eu vou fazer, então, para fazer o próximo efeito é criar uma nova camada. Vou mudar o modo de mesclagem dela de normal para sobrepor. E vou selecionar o pincel na cor branca, tá bom? Depois que eu selecionei o pincel na cor branca, opacidade em 100%, fluxo em 100%, eu vou aumentar o tamanho do pincel, mais ou menos que feche, né? Que encaixe toda a área do olho. E vou dar um único clique. Pronto. A mesma coisa eu vou fazer no outro olho. Vou dar um único clique. Pronto. Depois que eu fiz isso, vocês viram, né? Fica um efeito muito extremo, não fica um efeito legal.
Então, eu vou criar uma máscara nessa camada, clicando aqui embaixo, né, criando uma máscara, e vou invertê-la, porque eu quero que esconda esse efeito. Para inverter, eu clico novamente e Ctrl I. Pronto, inverti o efeito, e agora eu vou pegar novamente o meu pincel na cor branca e revelar apenas na área que eu quero, que são as áreas mais centrais. Vocês vão ver que esse efeito ele é bem mais intenso, né? A gente está com 100% de opacidade no nosso pincel. Vou revelar ele nessas áreas aqui. E agora a única coisa que eu tenho que fazer novamente é trabalhar com a opacidade da camada para deixar mais ou menos intenso. Para mim, mais ou menos aqui em 38%, 40%, já ficou um efeito legal. Antes, depois. Mais uma maneira super fácil para a gente estar fazendo. Então, a gente viu como a gente faz o efeito com curvas e também com uma camada de sobreposição. São duas maneiras fáceis, existem muitas e muitas maneiras, mas essas são as que eu mais utilizo e eu espero que tenha ajudado vocês, tá bom? Um beijo, gente, e até o próximo vídeo.